Olá pessoal e bem-vindos a este novo episódio do Inexplicável Podcast. Existem histórias que a Itália guarda entre suas montanhas, em suas aldeias esquecidas, nos becos escuros de cidades antigas. Histórias que poucos conhecem, mas que, uma vez ouvidas, nunca são esquecidas. Esta não é a usual coletânea de lendas famosas. Não. Hoje vou conduzi-los em uma viagem sombria pelos cantos mais escuros e assustadores do nosso país. 5 lendas italianas quase esquecidas, mas ainda capazes de assustar. Histórias de espíritos, maldições, criaturas escondidas nas dobras do tempo, prontas para despertar. Fiquem à vontade, coloquem fones de ouvido, se puderem, e preparem-se para sentir um arrepio na espinha. Aqui estão as 5 lendas italianas mais aterrorizantes que nunca te contaram no escuro. A costa entre as florestas silenciosas e os picos recortados da Valsassina. A poucos quilômetros de Lecco encontra-se uma das residências mais fascinantes e inquietantes do norte da Itália. Villa de Vecchi, uma construção do século XIX, hoje reduzida a um fantasma arquitetônico, devorada pela vegetação e pelo tempo. Mas o que realmente torna esta vila famosa não é apenas a sua beleza decadente, mas a lenda obscura que a envolve há mais de um século. Muitos a conhecem como a Casa Vermelha, mas para os amantes do mistério, é simplesmente a morada da Dama Negra. Construída por volta de 1854, a pedido do conde Félix de Vecchi, oficial do exército do Reino da Sardenha e fervoroso patriota do Risorgimento italiano, a vila deveria ser um refúgio para sua família durante os meses de verão. O projeto, ambicioso para a época, previa um edifício em estilo eclético com influências mouriscas, detalhes neo-renascentistas e até mesmo elementos orientais. Villa de Vecchi era dotada de inovações extraordinárias. Entre estas, uma das primeiras linhas telefônicas privadas da Lombardia, um grande órgão mecânico e um jardim suspenso cuidadosamente detalhado. No entanto, a serenidade que o conde esperava encontrar entre aquelas paredes nunca chegou. De acordo com a tradição oral, uma tragédia irreparável atingiu a família. Poucos anos após a inauguração da residência, a esposa do conde foi encontrada sem vida em circunstâncias estranhas. Para alguns envenenada, para outros vítima de um homicídio nunca resolvido. A filha, pouco mais que adolescente, desapareceu sem deixar rastros. Alguns falam de sequestro, outros sugerem uma fuga desesperada, talvez até um sacrifício, como frequentemente acontece em casos desse tipo. Félix de Vecchi não conseguiu resistir à imensa dor e tirou a própria vida dentro da casa, destruído pela perda e pelo remorso. A partir daquele momento, a vila caiu em um estado de abandono e assumiu uma aparência inquietante, quase como se o tempo tivesse parado no dia da tragédia. Mas não só isso. Em breve, começaram a circular histórias de avistamentos estranhos e fenômenos inexplicáveis que ocorreram dentro dela. Segundo a lenda, todas as noites, especialmente nas mais escuras, quando o vento assobia Catrame e as nuvens cobrem a lua, uma figura feminina, envolta em um longo vestido preto, se manifesta entre os cômodos da casa. A Dama Negra, por assim dizer, silenciosa, intangível, com o olhar vazio e os olhos apagados. Aparece de repente nos corredores da vila, nas escadas quebradas ou olhando pelas janelas quebradas, como se estivesse à espera de alguém ou algo. Alguns testemunhos relataram portas que se fecham sozinhas, sussurros no escuro, ruídos de passos de origem desconhecida e um piano que toca sozinho, emitindo uma melodia melancólica. Disse que essa cantiga era a canção favorita da esposa do conde, que costumava tocá-la todas as noites antes que a desgraça se abatesse sobre a família. Nas últimas décadas, a Villa dei Vecchi virou ponto de encontro para exploradores urbanos, entusiastas do paranormal, fotógrafos de horror e caçadores de fantasmas. Alguns relatam ter capturado sombras misteriosas em suas fotos, outros juram ter gravado vozes fracas e lamentos femininos, frequentemente acompanhados por inexplicáveis quedas de temperatura
mesmo durante os dias quentes de verão. A lenda atraiu várias hipóteses sobre si mesma. Há quem acredite que a Dama Negra seja o fantasma da esposa do conde, condenada a vagar pela eternidade em busca da filha perdida. Outros suspeitam de um passado sombrio da família dos idosos, talvez ligado a cultos esotéricos ou sociedades secretas da época. E não faltam histórias sobre sessões espíritas que ocorreram nos anos 70, durante as quais teriam sido evocados espíritos inquietos. Os principais responsáveis, segundo se diz, pela longa série de fenômenos paranormais que teriam ocorrido por décadas. Alguns moradores da área até se lembram de supostos rituais satânicos realizados por grupos que se reuniam entre as ruínas para desafiar as forças do sobrenatural. E é aqui que surge uma pergunta espontânea: onde termina a lenda e onde começa a realidade? Os céticos falam de sugestão coletiva, de fenômenos explicáveis racionalmente e do poderoso efeito que um lugar em ruínas pode ter sobre a psique humana. Mas para outros, aquela vila esconde algo a mais, um segredo que continua a viver, escondido entre as paredes descascadas no coração pulsante de uma tragédia nunca esquecida. Ainda hoje, se você passar perto da vila ao pôr do sol, não é raro ver alguém parado em frente ao portão enferrujado, com o olhar fixo naquelas janelas vazias que parecem olhos, olhos que observam, olhos que esperam. E se fosse realmente a Dama Negra, que ainda hoje, no silêncio eterno da Casa Vermelha, espera o retorno de quem a esqueceu? A Ponte do Diabo. Imagine uma antiga ponte de pedra escondida entre as dobras das colinas de Piemonte, que se estende como uma serpente sobre as águas geladas e turbulentas do riacho Stura di Lanzo. É noite profunda, a lua é apenas visível nos céus, coberta por nuvens negras espessas e um banco de neblina. Ela se levanta lentamente, envolvendo tudo em um silêncio irreal. Mas então algo quebra essa tranquilidade absoluta. Um som de passos lentos, pesados, embora não haja alma viva por perto. Você está na Ponte do Diabo, a poucos quilômetros de Turim, perto da vila de Lanza Torinese, um lugar impregnado de mistério, atravessado por energias obscuras, onde se diz que ainda rondam presenças espectrais, a lembrança de um pacto antigo, nunca esquecido. A lenda da Ponte do Diabo tem suas raízes profundas na época medieval, quando a superstição era parte integrante da vida cotidiana e os fenômenos naturais eram frequentemente interpretados como sinais do sobrenatural. O vilarejo de Lanzo estava isolado do resto do vale por causa da fúria do riacho. Por anos, toda tentativa de construir uma ponte falhou. Os trabalhos eram interrompidos por deslizamentos de terra, colapsos misteriosos, acidentes fatais. Dizia-se que a própria montanha não queria permitir aquela obra. Assim, tomados pelo desespero, aos habitantes restou apenas uma escolha radical: invocar o diabo para pedir ajuda. Surpreendentemente, o diabo aceitou o convite, e não apenas isso. Ele queria também estabelecer um acordo com os habitantes que finalmente lhes daria uma ponte, em troca, no entanto, da alma da primeira criatura que as atravessasse. Os aldeões aceitaram e o diabo disse que completaria a obra em uma única noite. E assim foi. Ao amanhecer, uma ponte arqueada, sólida e perfeita se erguia sobre o riacho. Foi nesse momento que os habitantes repensaram a promessa feita de que alguém teria que sacrificar sua alma pelo bem da comunidade. No final, eles inventaram uma trapaça. Fizeram um cão vadio atravessar a ponte. O diabo não havia especificado que deveria ser um ser humano, mas as consequências daquele engano seriam terríveis. Lucifer, de fato, sentindo-se enganado, rugiu de raiva. Conta-se que sua fúria foi tamanha que abalou a terra e, para se vingar, lançou uma terrível maldição sobre o lugar. Qualquer um que atravessasse aquela ponte com o coração cheio de engano ou com intenções malignas, atrairia a desgraça para si mesmo, e como era de se esperar, a partir daquele dia começaram as desgraças. Numerosas são as histórias obscuras ligadas àquele lugar. Ao longo dos séculos, muitos episódios foram contados. Camponeses encontrados mortos no calçamento, sem sinais de violência, mulas e cavalos que se recusavam a prosseguir, tremendo e com os olhos arregalados. Nos anos 30, um engenheiro encarregado de inspecionar a estrutura caiu inexplicavelmente no riacho.
Seu corpo foi encontrado dias depois, mas ninguém soube explicar o que havia acontecido com ele. O caso mais famoso é dos anos 70. Um jovem caminhante foi encontrado aos pés da ponte sem ferimentos visíveis, mas com o rosto desfigurado pelo terror. Nenhuma queda, nenhum impacto, era como se ele tivesse morrido de medo. E se isso não bastasse, a lenda também fala de um fantasma. Alguns juram tê-lo visto em noites sem lua, uma figura negra, alta, imóvel, de pé no centro da ponte. Outros falam do verudito, sussurros incompreensíveis, lamentos distantes, o som impiedoso de correntes arrastadas sobre as pedras antigas. Há quem afirme ter visto um cão preto com olhos vermelhos que apareceu do nada e desapareceu logo depois. Segundo a tradição, esse é o espírito do animal sacrificado, condenado a vagar pela eternidade como guardião do engano. Mas a Ponte do Diabo não é apenas um lugar assombrado, para alguns também é um portal. Diz-se que sua forma arqueada representa uma passagem entre o mundo dos vivos e o mundo das sombras. Por isso, por séculos teria sido palco de rituais propiciatórios e provas de coragem. Até algumas décadas atrás, os jovens da área desafiavam a escuridão e seus medos com uma antiga prova: atravessar a ponte sozinhos à meia-noite sem nunca olhar para trás. Se você conseguisse, dizia-se que o diabo te respeitaria, deixando-te em paz pelo resto da vida. Mas se você se virasse, veria o que nenhum ser humano deveria jamais ver. Ainda hoje, aos pés da ponte, encontram-se objetos misteriosos, cruzes de ferro enferrujadas, pequenos amuletos, velas consumidas e pequenos papéis escritos à mão com frases enigmáticas. Por favor, não venha esta noite. Me perdoe, eu não queria. Paguei o preço por ter te desafiado. Alguns falam de rituais secretos, outros de simples superstições, mas ninguém consegue explicar por que em um lugar assim se encontra. Ofertas frescas semanais. A Ponte do Diabo ainda está lá, de pé há séculos, observadora silenciosa do tempo e das almas que a atravessam. E você a atravessaria sozinho, mesmo sabendo que é obra de Satanás. O asilo abandonado de Volterra. A poucos quilômetros do coração histórico e medieval de Volterra, pitoresca cidade toscana, famosa por suas muralhas etruscas, e a atmosfera atemporal, esconde um dos edifícios mais inquietantes e esquecidos do nosso país, o ex-hospital psiquiátrico de Volterra. Ativo por quase um século, precisamente desde 1888 até o seu fechamento definitivo em 1978, este manicômio ainda representa hoje um símbolo tangível de sofrimento, dor e tormento humano. Um lugar onde o tempo parece ter parado e as sombras do passado se movem silenciosamente entre suas salas abandonadas. Durante seus anos de maior esplendor, o Hospital Psiquiátrico de Volterra abrigava mais de 5.000 pacientes, muitos dos quais internados não por escolha própria, mas muitas vezes contra a sua vontade. As histórias que emergem deste lugar contam de vidas quebradas, confinadas dentro de paredes grossas e frias, em corredores longos e intermináveis que parecem engolir qualquer esperança de liberdade. A estrutura se desenvolvia em vários pavilhões, alguns dos quais eram verdadeiras prisões invisíveis, onde eram praticados tratamentos hoje considerados desumanos, como o eletrochoque e outras terapias cruéis, muitas vezes sem o consentimento dos pacientes. O que torna o manicômio de Volterra particularmente perturbador não são apenas as histórias de maus tratos, desespero e isolamento, mas também uma lenda e o mistério que sempre cercaram este lugar. Dentro dessas paredes, de fato, diz-se, existe uma conexão obscura, com dimensões paralelas e presenças que escapam a qualquer explicação racional. Entre os muitos internados, um se destaca por sua obsessão singular e o segredo que deixou como uma herança indelével. Um certo Fernando Nenetti, um homem confinado naquele lugar como tantos outros, mas que decidiu transformar as paredes do pavilhão Ferri em uma imensa obra de escrita. Com uma fivela de metal, ele gravou na parede uma mensagem de mais de 180 metros, uma verdadeira crônica sagrada. Mas não eram apenas palavras simples ou rabiscos. Esses grafites representam o relato de uma viagem para mundos além da Terra,
de encontros com entidades alienígenas e criaturas misteriosas, e de profecias que pareciam vir de outra realidade desconhecida e perturbadora. Enquanto muitos críticos e historiadores tendem a interpretar esses sinais como o produto da loucura de Nanette, alguns antropólogos estudiosos do mistério sugerem hipóteses bem mais perturbadoras. Segundo eles, esses símbolos poderiam ser uma forma de escrita mediúnica, um meio de comunicação direto, com dimensões obscuras e inalcançáveis, talvez até mesmo um canal para o sobrenatural. O mistério em torno deste enigmático alfabeto permanece sem solução até hoje. E talvez seja melhor assim, pois o desconhecido mantém intacto seu poder de fascínio e sua capacidade de incutir medo. Desde que o manicômio foi fechado e progressivamente abandonado, suas estruturas têm se deteriorado lentamente. Mas o que nunca desapareceu é a aura perturbadora que envolve todo o complexo. Quem ousou se aproximar conta histórias nos limites da realidade. Vozes indistintas que ecoam nos corredores vazios, lamentos angustiantes que se levantam na noite silenciosa, portas que batem sem motivo aparente, como se as paredes ainda guardassem a presença de quem foi forçado a morar lá, atormentado por uma dor indescritível. Um dos aspectos mais assustadores deste lugar diz respeito às sombras que, segundo vários testemunhos, se manifestam principalmente nas áreas mais abandonadas do complexo. Fala-se de figuras imóveis e indistintas, presenças etéreas que parecem flutuar ou permanecer diante das celas abandonadas, mas também à luz do dia. Essas figuras parecem presas em um limbo sem fim, almas aprisionadas no tempo e no espaço, incapazes de encontrar paz. O ex-manicômio de Volterra, portanto, não é simplesmente um edifício caído em ruínas, mas um pesadelo concreto que caminha nas finas fronteiras entre realidade e loucura. É um lugar onde o passado parece ter se agarrado com força, um palco onde dor, desespero e mistério se entrelaçam em uma dança sombria sem fim. Visitar aquele lugar significa mergulhar em uma atmosfera carregada de memórias espectrais, onde cada pedra conta uma história de vidas quebradas e segredos nunca revelados. Seja apenas uma lenda ou que, pelo menos em parte, se fale de uma realidade assustadora, pouco importa. Aquele lugar não é um simples edifício abandonado, é um enigma. Um lugar onde o mistério é respirado a plenos pulmões e a linha entre fantasia e realidade se torna muito tênue, quase imperceptível. A Menina com os Olhos Negros, de Pente Dattilo. Na Calábria existe um lugar esquecido pelo tempo, suspenso entre mito e realidade, envolto por uma aura que parece pertencer mais ao sonho do que à vigília, o vilarejo fantasma de Pente Dattilo. Situado em um penhasco que lembra a forma de uma gigantesca mão petrificada de onde tira seu nome, derivado do grego pentadactylos, ou seja, 5 dedos. Esta antiga vila, hoje desabitada, é palco de uma das lendas mais obscuras e perturbadoras do sul da Itália. Caminhar entre as ruínas de Pentadáctilo é uma experiência quase mística. As casas de pedra, agora engolidas pela vegetação e pelo tempo, parecem ainda emitir os suspiros de quem um dia as habitou. O vento sussurra entre as rachaduras das paredes, trazendo consigo ecos de histórias esquecidas. Há quem jure perceber uma presença sutil, uma energia melancólica que penetra nos ossos quando se está na zona E. Neste cenário, carregado de simbolismo e mistério, conta-se de uma aparição que deixou uma marca indelével na memória de quem a encontrou. Uma menina silenciosa, com longos cabelos corvos e olhos completamente negros, olhos sem esclera, sem íris, sem pupila, apenas 2 órbitas profundas, como janelas abertas para o nada. Uma figura espectral que, segundo os relatos, aparece entre as ruínas, principalmente durante as noites ventosas perto da velha igreja de São Pedro ou ao longo das escadas desgastadas que uma vez conectavam as casas entre si. Os relatos de quem teve a coragem de ficar nos arredores até tarde da noite falam de uma voz fraca, semelhante a um choro abafado, e de um frio súbito não natural que parece penetrar na alma. Alguns testemunhos descrevem a sensação de serem observados por algo antigo, insondável, como se o próprio lugar tivesse ganhado vida e estivesse espiando dentro deles. Mas quem é realmente essa menina de olhos negros? Bem, é fácil dizer. De acordo com a tradição oral,
Seu espírito poderia estar ligado a uma das páginas mais sangrentas da história local, o massacre dos Alberti, ocorrido em 1686. Naquele ano, em uma atmosfera de tragédia shakespeariana, Bernardino Abenavoli, representante de uma das famílias nobres mais influentes da região, atacou o castelo da família rival dos Alberti, massacrando quase todos os seus membros. A causa, uma mistura explosiva de amor proibido, orgulho ferido e sede de vingança. Conta-se que Bernardino amava Antonieta Alberti, porém ela estava prometida a outro nobre. A rejeição foi insuportável. Assim, cegado pelo ciúme e pela raiva pela ofensa sofrida, decidiu exterminar a família da mulher que amava. Entre as vítimas, segundo uma versão da lenda, teria sido uma menina, talvez a última descendente dos Alberti, escondida em terror nas masmorras do castelo. Ela teria morrido lá, lentamente, entre a fome e o medo, esquecida por todos. E seu espírito, nunca pacificado, continuaria a vagar entre aquelas pedras em busca de justiça. Existem, contudo, outras interpretações da história. Segundo alguns estudiosos do folclore, a menina pode não estar ligada a um evento histórico específico, mas sim representar uma emanação coletiva da dor do lugar. Pentadatilo foi atingido por vários terremotos devastadores, incluindo o de 1783, que causou muitas vítimas e contribuiu para o abandono gradual do vilarejo, e de séculos de disputas, abusos e violências. A figura da menina de olhos negros, nesta perspectiva, seria um símbolo arcaico, um arquétipo da inocência violada, do luto nunca elaborado. Há também a hipótese de que seja simplesmente uma lenda urbana moderna, nascida durante o século XX, quando o turismo começou a se aproximar desses lugares esquecidos. Nesta visão, a história da menina serviria para dar um rosto e uma voz ao silêncio espectral que envolve Pendedátilo, amplificando seu charme sinistro. Mas uma pergunta permanece. Os testemunhos de fenômenos paranormais e da presença deste espírito atormentado no local tendem sempre a coincidir. Como justificar relatos convergentes de pessoas que não se conheciam, que não sabiam nada sobre a lenda e que, uma vez retornadas de suas excursões pelas ruínas, escreveram com palavras semelhantes à mesma aparição? Talvez seja uma autossugestão alimentada pelo local ou realmente há alguém, algo lá, que tenta entrar em contato com os vivos, porque por nenhuma razão no mundo pode ser esquecida. E uma coisa é certa, quem diz ter cruzado o olhar da menina de olhos negros nunca conseguiu esquecê-lo. A bruxa de Triora. Há uma vila encravada nas ásperas montanhas da Ligúria, suspensa entre o céu e a terra, imersa perpetuamente na névoa e no silêncio de uma natureza antiga. É um lugar que parece suspenso no tempo, envolto por uma atmosfera irreal, quase onírica, como se tivesse sido esculpido diretamente de um pesadelo. Aqui, as pedras das casas parecem sussurrar palavras esquecidas. Cada beco se desenrola como um labirinto da alma e o eco do passado ressoa a cada passo. O nome deste lugar ainda hoje desperta medo e fascínio. Triora, na província de Impéria, uma pequena vila de aparência encantadora e fabulosa, mas conhecida em toda a Itália e até mesmo no exterior, como o Salem italiano. Essa fama oscura tem suas raízes em um período trágico e mais do que real. Tudo começou em 1587, durante uma das estações mais difíceis que a vila já enfrentou. As montanhas estavam áridas, as chuvas eram raras e a colheita foi quase totalmente destruída. O gado começou a morrer e a população, impulsionada pela fome, desespero e pela necessidade ancestral de encontrar uma explicação racional para essa série de infortúnios, começou a procurar um bode expiatório. Obviamente, como muitas vezes acontece em momentos de crise, o olhar se voltou para os mais fracos, para os diferentes. As acusadas foram as mulheres sozinhas, as herbalistas, as parteiras, as curandeiras, as mulheres que conheciam as plantas e o corpo humano. Em poucas palavras, aquelas consideradas estranhas, isoladas da sociedade. Em poucas semanas, em Triora explodiu uma das mais ferozes e documentadas caças às bruxas da história italiana. As autoridades locais, sob pressão do povo e com a aprovação da Inquisição, iniciaram uma longa série de prisões. Cerca de 30 mulheres,
foram acusadas de praticar bruxaria, realizar rituais satânicos, evocar o diabo e participar de sabás noturnos. Os depoimentos coletados falam de transformações das acusadas em gatos pretos. Dizia-se que voavam pelos céus montadas em vassouras ou demônios e que eram capazes de causar fome e doenças com um simples olhar. As acusadas foram submetidas a interrogatórios brutais, trancadas em celas subterrâneas úmidas, muitas vezes sem comida nem luz. Foram torturadas com ferros em brasa, cordas e instrumentos de restrição. As confissões, na maioria dos casos, eram arrancadas sob indescritíveis sofrimentos físicos. Algumas morreram na prisão, outras foram feitas desaparecer, apagadas até dos registros oficiais. O medo havia se apoderado da vila e ninguém se levantava para defendê-las. Elas se tornaram símbolos vivos do mal, de algo que precisava ser exorcizado, eliminado. Mas a lenda, como muitas vezes acontece, supera a realidade documentada. Disse que uma dessas mulheres conseguiu escapar da captura. Uma figura misteriosa, descrita como alta, com longos cabelos corvos, pele pálida como mármore e 2 olhos negros como a obsidiana, capaz de encantar e aterrorizar qualquer um que a olhasse. Conta-se que pouco antes das guardas poderem prendê-la, ela invocou espíritos ancestrais, desaparecendo no nada e se refugiando nas florestas escuras que circundam o país. Desde então, numerosas testemunhas juram tê-la visto entre as árvores ao crepúsculo, uma figura feminina, envolta em um manto que caminha sem deixar pegadas, acompanhada por um cheiro pungente de enxofre e um frio repentino que penetra nos ossos. Há quem diga que, na verdade, ela nunca morreu, que seu corpo foi transformado em espírito graças a um antigo encantamento, e que ainda vive entre as ruínas do castelo de Triora, observando silenciosamente cada novo visitante, esperando o momento certo para se manifestar. Hoje, Triora é muito mais do que uma vila medieval. É uma verdadeira capital do mistério. Atrai todos os anos milhares de visitantes apaixonados por história, ocultismo e folclore. Suas casas de pedra escura, as ruas estreitas e tortuosas, as fontes antigas e as vistas deslumbrantes sobre os vales da Ligúria compõem um quadro fascinante e sinistro. No coração da cidade encontra-se o Museu Etnográfico e da Bruxaria, que preserva objetos originais da época como amuletos, ervas medicinais, instrumentos de tortura, registros de processos e documentos da Inquisição. Uma viagem ao coração sombrio de uma época em que o medo tinha o poder de condenar, sem provas. Mas não é apenas um museu que mantém viva a memória. Todos os anos, especialmente no outono e perto do Halloween, Triola se transforma. A vila hospeda eventos esotéricos, reconstituições históricas, mercados ocultos, espetáculos teatrais itinerantes e até seminários de ervas e magia natural, que atraem estudiosos, curiosos e bruxas modernas de todos os cantos da Europa. Os próprios habitantes do país têm um relacionamento complexo com essa herança. Há quem queira deixar tudo para trás, esquecer essa etiqueta incômoda de Vila das Bruxas. Mas também há quem acredite que uma força que Triora não é apenas história, mas um lugar ainda ativo, um cruzamento de energias antigas e presenças invisíveis. Alguns juram ouvir sussurros na noite, outros dizem ver luzes estranhas nas florestas. E há quem sustente que a bruxa que fugiu em 1587 nunca parou de caminhar entre aquelas pedras. Esta é Triora, um lugar onde talvez uma bruxa imortal esteja apenas esperando o momento certo. E assim, hoje também chegamos ao fim desta viagem pelas dobras mais inquietantes do folclore italiano. Ouvimos histórias esquecidas, sussurradas em voz baixa, perto de uma lareira, transmitidas nas vielas de vilas antigas, onde o tempo parece ter parado. Mas a verdadeira pergunta é: temos certeza de que são apenas lendas? Ou por trás dessas crenças havia algo mais? Sim, porque cada uma dessas histórias tem suas raízes em fatos históricos reais. Então, onde está a linha que divide a crônica da fantasia? E agora, como sempre, deixo a palavra com vocês. Qual lenda te impressionou mais? Houve algum trecho que te deu arrepios? Acima de tudo, você gostaria que eu dedicasse outro episódio do podcast aprofundando algumas dessas histórias? E se sim, quais? Deixe-me saber em um comentário. O podcast Inexplicável
Escrito e dirigido por Luca Parrella, tem design de som de Matteo D'Alessandro, é um formato original. Se você gostou do episódio, deixe um like, inscreva-se no canal ou compartilhe com os amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o inexplicável. Obrigado a todos.